Muito bem, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um encontro aí da série das 9 máscaras. Hoje nós já estamos, nossa, nove, um, dois, três, quatro. Já estamos na sexta máscara já, ó, estamos indo bem no negócio, hein? Sexta máscara e hoje vamos falar da máscara da mulher sensível. Essa é uma máscara que muitas pessoas têm e algumas delas querem, como se diz, esconder, né? Não querem mostrar. Outras mostram demais. Então a gente vai trazer um pouquinho aí sobre essa máscara. Nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre as características centrais dessa máscara, vamos refletir sobre a máscara da mulher sensível e seus impactos na autenticidade, na saúde emocional, reconhecer aí as raízes do medo e da insegurança e explorar os caminhos para cultivar a presença e a autenticidade. E aí hoje, ó, no dia que eu montei essa apresentação para falar aqui, eu fiquei pensando, né? Falei, ai, que música daria para essa máscara da mulher sensível? Aí pesquisa daqui, pesquisa de lá, eu falei, cara, tem uma música que é muito essa máscara. Assim como a música Rosas da Ana Carolina para a máscara da mulher útil. Eu acho essa música muito para a Máscara da Mulher Sensível, que na verdade não é uma música, né? É um poema do Oswaldo Montenegro, que eu particularmente acho lindo, de uma profundidade, porque essa máscara a gente também fala de profundidade, de originalidade, de querer se sentir única, autêntica, né? Então, eu acho que esse poema dele resume muito esse lugar dessa máscara, dessa mulher sensível. Então, para abrir aqui os trabalhos sobre essa máscara, vamos escutar aí Oswaldo Montenegro. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que amo seja para sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é a partida, a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que essa tensão que me corre por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste, que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável,
E o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância, porque metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito, e que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo e a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer, porque metade de mim é a plateia, a outra metade é a canção, e que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, a outra metade também. Eu particularmente eu acho esse poema maravilhoso. Ele é de uma delicadeza absurda. Muito bem. É, quando a gente fala, né, dessa máscara, dessa mulher sensível, é esse lugar que muitas vezes a gente vive um paradoxo interno. Às vezes tem uma confusão interna, uma montanha-russa de emoções. Às vezes eu me silencio, entro numa profundidade do meu ser. Às vezes entro numa melancolia, às vezes numa euforia. Então, é esse lugar, né, de sentir as pessoas, sentir o lugar. É tudo muito no sentir, é muito no coração, né? Então, essa percepção, a percepção do mundo vem do coração. Assim, eu sinto o que o outro está sentindo, eu sinto o que está acontecendo, é muito no sentir. E por ser uma máscara dessa mulher sensível, esses sentimentos, essas emoções, essas sensações são muito intensas. E essa máscara, ela tem uma busca por autenticidade. Essa máscara, ela, de todas as máscaras, essa é a que mais busca autenticidade. Essa é a que mais entra nesse lugar da originalidade. Só que no fundo de um lugar distorcido, a gente pensa que está sendo original, que está sendo autêntico, mas no fundo a gente está escravo daquele lugar de ser diferente das outras pessoas, porque eu entro num lugar de comparação. Então eu me comparo, se eu estou num grupo onde a modinha é todo mundo ter um tênis X, eu vou ser do contra, o meu é All Star. Não, mas All Star não tá nem na moda, não, mas eu gosto do All Star mesmo. Então a gente entra nesse lugar de nos compararmos, e aí eu quero ser autêntica, eu quero ser original, mas eu fico presa a esse lugar dessa sensibilidade e de obrigatoriamente ser original, e eu não deixo as coisas fluírem de uma forma orgânica. Porque ser autêntica também, às vezes, é estar igual a todo mundo. Não importa se eu estou igual, se eu estou diferente. Ser autêntica é quando eu entro nesse espaço que eu sou segura de mim e que eu expresso aquilo que é verdade para mim. Não importa se eu estou igual, se eu estou diferente, se eu sou original, se eu sou única, se eu não sou. Mas eu estou num lugar onde aquilo vem do meu coração de forma genuína. E quando a gente fala dessa máscara, né?
As características positivas são mulheres que têm uma sensibilidade, então têm uma capacidade profunda de sentir e processar as emoções, tanto as suas quanto as dos outros. Tem uma criatividade, tem uma imaginação muito vívida, uma necessidade de expressar essa singularidade usando a criatividade de diversas formas. Tem uma intensidade emocional, então sente muito as emoções, isso acaba tornando esta pessoa mais empática, mais capaz de se conectar com as outras pessoas, né? De ser humano para ser humano. São originais, reflete ali seu estilo, suas ideias e a sua forma de ver o mundo. Apreciam a beleza, notam, valorizam a beleza nas pequenas coisas, nos detalhes ali cotidianos. Então, às vezes, tá fazendo uma caminhada, e aí você tá ali, né, fazendo uma caminhada com essa pessoa, de repente ela fala assim: gente, olha o céu, que maravilhoso. Você não estava nem prestando atenção, eu estava na cabeça no outro lugar. Ela para assim e vislumbra aquilo e fala: "Ah, olha que lindo tom! Ou então, olha a delicadeza dessa flor. Então, vê a beleza do mundo, traz a beleza para o mundo, né? Que valoriza muito, principalmente as pequenas coisas. Eu lembro que eu estava num desses retiros que a gente conduz, e aí tinha uma pessoa lá, e a gente estava batendo papo numa roda de conversa, e assim, na grama e tal, e trocando, né? De repente a pessoa estava assim, olhando assim para a grama. Eu parei, olhei e falei: o que que será que ela tá vendo na grama? Gente, aí chegou uma. Eu falei: escuta, fulana, tá tudo bem? Ela falou assim: gente, vocês não estão vendo o que eu tô vendo. Olha essa florzinha microscópica. A gente teve que chegar lá perto para ver a bendita da flor que a mulher tava vendo. Tava ali parada, vendo. Gente, olha que universo maravilhoso, essa florzinha microscópica, formiga, não sei o quê. Então, vê essa beleza nas coisas, né? Traz a beleza para o mundo. Tem uma capacidade de perceber as sutilezas, capta de uma forma intuitiva o que os outros estão sentindo, tem uma intuição muito aflorada, tem uma expressividade, que é essa habilidade de se comunicar, de expressar os pensamentos, os sentimentos, de uma maneira que às vezes é impactante, né? Porque te chama para aquela realidade. Você imagina, você está ali numa roda de conversa, você pode estar voando, sua cabeça está em outro lugar, de repente fala assim: olha essa florzinha microscópica. Você entra no estado de aqui e agora rapidamente, fala: nossa, olha isso, você estava voando, você parou de voar naquele momento. É aqui e agora. Então, traz esse lugar, né? Mas ao mesmo tempo, tudo isso é no lugar saudável. Mas é óbvio, né, que quando a gente está falando das máscaras do ego, falando das máscaras da personalidade, isso vai para um lugar distorcido. E esse lugar distorcido, que são as características negativas, entra num espaço que, por ser sensível e intensa com as suas emoções, acaba também autoabsorvendo. Então, absorve não só aquilo que é seu, mas também o que é dos outros. Então tá lá feliz, alegremente, sorridente, de repente toca uma música no rádio que te remete a uma memória que não foi tão legal. Pronto. Entra ali naquele processo e já entra e já vive aquela memória. Não é só uma memória, começa a viver aquilo de novo. Tem essa questão de olhar para o que está faltando. Então tá tudo certo, tudo lindo, de repente, ah, não, mas olha só, tá faltando tal coisa.
Ah, mas nossa, você é ótimo. Mas está faltando eu ainda fazer a especialização XYZ. Ainda não sou boa o suficiente. Nunca está suficiente. E aí entra muito nesse lugar, né, da perda, da tristeza, se isola, entra nessa introspecção, nessa montanha russa de emoções, entra num espaço de comparação. Então eu fico me comparando. Parece que o outro tem algo que está me faltando. Ah, putz, eu fiz isso, fiz aquilo lá. O outro, a vida é assim, assim, assim. Ah lá, eu torço para ter um relacionamento, fulana tem um relacionamento legal e eu não tenho. Não é que eu quero ir lá destruir o relacionamento da fulana. Eu fico na comparação, olhando sempre o que tem no outro e não tem em mim, tá? Então, às vezes, fulano é mais feliz, fulano tem uma vida XYZ, a vida dele é mais fácil, a minha é mais sofrida. Então, a comparação é nesse sentido, de entrar num lugar de um auto-rebaixamento. Então, o que está fora é melhor, tá? Tem uma intensidade emocional, então eu vou intensificar as minhas emoções, buscando a validação, né, para minha dor, porque eu acredito que expressar as minhas emoções, expressar a minha dor me torna singular, me torna única. Eu tenho uma instabilidade emocional, então é aquela montanha russa de emoções. Às vezes eu saio da euforia para depressão em 3, 2, 1, valendo. Então eu tô naquela alegria. Eu lembro que uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa lá em Florianópolis. Esse negócio da música, eu lembrei desse cara. Ele virou para mim e falou assim: Nossa, Cis, sabe uma coisa que eu percebi? Eu percebi o seguinte. Não dá para eu vir trabalhando escutando rádio, porque se toca uma música que me leva para uma memória de tristeza, eu já chego depressivo no trabalho. E aí meu dia é improdutivo. Quando eu tive essa sacada, o que que eu fiz? Eu montei uma playlist para mim, uma playlist alta astral para eu poder chegar no trabalho alta astral. Então tem essa flutuação de humor passando da euforia à desesperança, euforia à depressão, alegria para tristeza. Vai depender por quê? Por ser muito sensível, qualquer coisa fora já me impacta. Uma fala, um bom dia que não foi dado, às vezes a pessoa nem viu, aí não deu bom dia, putz, será que eu fiz alguma coisa? O que que será que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, aí já entra nas paranoias. Às vezes uma fala meio atravessada que não foi nem para mim, mas eu achei que era para mim. O outro tá lá nos processos dele, na tristeza dele, eu já pego essa tristeza para mim. Então, essa instabilidade emocional atrapalha muito o lugar da autenticidade e do estado de presença. Porque na distorção eu passo a acreditar que a intensidade, a instabilidade e a exclusividade emocional são coisas que me fazem ser original. Né? Então aqui a gente está na distorção. Então eu acredito que ninguém pode realmente entender a profundidade dos meus sentimentos e da minha experiência, só eu. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui comigo. Vocês não estão entendendo a montanha russa que está aqui dentro. E de fato não estamos. Por quê? Porque se eu sinto a tristeza num grau 3, quem tem a máscara da mulher sensível vai sentir no grau 30. Ela coloca muita intensidade, porque assim eu me sinto viva e me sinto como uma pessoa única. É como se a minha autenticidade estivesse conectada a esse lugar da exclusividade, instabilidade e intensidade emocional.
Outro ponto é a autoindulgência, então tem uma permissão para se entregar aos estados aí de espírito negativo, acaba justificando aí como parte da sua natureza sensível. Então, quando eu estou muito nesse lugar de me comparar, nesse lugar da falta, nesse lugar da, estou sentindo uma tristeza, uma angústia, um não sei o quê. Gente, é porque eu sou sensível. Eu sou sensível. Aqui em casa a gente observa muito, né? A filha do Marcelo às vezes chega em casa e de repente, dali a pouco, à tarde, tá com febre. Ah, o que aconteceu? Tá com febre? Aí você vai ver, porque lá na escola a amiga passou por um processo e estava triste, chorou na escola, aí ela já absorve aquilo e fica doente. Então entra nesse lugar dessa natureza sensível, né? Mais uma vez, querendo trazer essa originalidade, essa sensibilidade, essa intensidade, e isso acaba impedindo de fluir mesmo, de ser orgânico. E uma dificuldade em lidar com o comum. Por quê? Porque eu quero aquilo que é extraordinário. O que é considerado normal, comum, é desconsiderado. E isso acaba por dificultar a conexão com a realidade e com as pessoas. Então, quando eu estou numa conversa, numa troca, numa experiência, em algo que no meu mapa eu considero comum, que não é extraordinário, ah, não, isso daí não vou nem perder meu tempo. Porque eu quero coisas que são originais, extraordinárias, algo assim, né? A experiência. Então, uma conversa comum, ah, não, preguiça, não vou nem, quero nem interagir. Então, despreza muito aquilo que no mapa dela é considerado normal ou comum, tá? E isso acaba dificultando a se conectar com a realidade do aqui e do agora e também com as pessoas. Traz dessa máscara da sensibilidade, né? Uma busca da identidade. Então, é o tempo todo buscando essa identidade e acaba que se perde de si mesma, se torna escrava dessa busca. Uma busca por significado das coisas. Então, o significado para mim é muito importante. Aí você pode dizer: ah, Cissa, mas não é legal a gente buscar significado das coisas? Claro que é. A partir do momento que isso me torna, tudo tem que ter um significado, eu fico presa nessa roda. Porque nem tudo na vida tem um significado. Às vezes tem coisas que acontecem que a gente vai entender, se entender, muito tempo depois. Então, nem tudo precisa ter um significado, né? Outra coisa é esse lugar da comparação. Então, eu vou me comparar. Às vezes, por exemplo, né? Você vai conversar com alguém que tem essa máscara, você fala assim, menina do céu, nossa, esse final de semana foi bem desafiador para mim. Eu não sei se eu comi uma comida estragada, não sei o que aconteceu, mas eu passei tão mal. Eu acho que eu tive uma intoxicação alimentar. Aí essa pessoa vai falar assim, mesmo? Nossa, nem te conto. Quando eu tive uma intoxicação alimentar, foi tão forte que eu fui parar no hospital, quase morri. Então entra também nesse lugar dessa comparação de tipo, o meu é pior. Dor de cabeça, não, você não sabe o que é dor de cabeça, não. Eu tive uma dor de cabeça uma vez que eu fui parar quase que no centro cirúrgico para abrir a cabeça para ver o que estava acontecendo lá dentro. Então, assim, entra nessa disputa emocional, né? Muitas vezes entra no lugar dessa comparação pelo auto-rebaixamento, mas pode entrar também numa comparação de invalidar o outro. Então, na hora que eu vejo que o outro tem algo que eu tô sentindo que não tá ornando aqui comigo, eu vou lá e invalido. Tipo, ai, quem que é fulano na fila do pão, gente? Ó, a asneira que tá falando, ah, nem perdeu a chance de ficar calado. Podia ter ficado calado? Não sabe nem o que que tá falando? Aí começa a invalidar essa outra pessoa. Então, a comparação também pode acontecer nesse lugar.
Tem a questão da rebeldia criativa, né? Então eu entro numa criatividade e ao mesmo tempo eu quero ser o rebelde. Muitas vezes pode acontecer, por exemplo, de mulheres que ali na fase da adolescência, lembra dos emos, né? Franjinho cabelo assim na cara e todo mundo de preto, aquela coisa. Então assim, pode entrar num processo desse, pode entrar em processos de fazer coisas muito assim que rompe o status quo, né? Coisas que realmente impactam outras pessoas. Pode também entrar nessa rebeldia criativa e acredita que para receber a atenção que tanto deseja, vai precisar se expressar com intensidade. Porque se eu for mais uma na multidão, tipo, hoje eu tô triste, hoje eu tô meio baixo astral, eu sou igual a todo mundo. Então, olha, então hoje é assim de uma tristeza que. E não é que tá mentindo, não é uma coisa que eu tô forçando, é realmente intenso. Entra num nível de intensidade bem forte mesmo. Quais são os medos, né, que estão por trás? É o medo de ser comum, ser como qualquer outro. Então, por exemplo, você tem filhos, né? Você percebe, filha, ou você mesmo ali na adolescência, né? Quando era criança, a morte. Você falar assim, mas você viu que seu irmão comeu tudo, você não comeu? Você viu que seu primo tirou nota boa na prova, você não tirou? Mas nossa, isso se assim, isso se assim. Aí você começa a entrar no nível de comparação, ou então entrar num lugar e falar assim, nossa, não, mas isso aí é todo, acontece com todo mundo. Por que que não aconteceria com você? Então é tratar essa pessoa como comum. Aí isso gera um medo, porque se eu sou comum, eu não sou autêntica. Se eu não sou autêntica, eu não serei vista. Tem um medo de abandono e rejeição, né, que está ligado a isso. Se eu não sou autêntica, se eu não sou original, se eu não sou sensível, eu posso ser abandonada, eu posso ser rejeitada, porque aí eu sou comum, né? Então, não vai fazer diferença eu existir. É o medo de não ter essa identidade, o medo de ser superficial, então entra num lugar de uma profundidade, tudo é muito profundo, muito intenso. E tudo isso, gente, acaba que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Porque se eu tenho uma busca por essa autenticidade, quando eu entro nessas paranoias aqui, nessa distorção, entro nesse lugar extremamente sensível, extremamente intenso, muitas vezes pode se tornar dramático, né? Fulano é dramático demais, nossa senhora, para falar uma coisa, ou então, tudo na vida é uma desgraça, ou então tudo é sofrido demais. Acaba que você se torna escrava disso. Você não está ali na fluidez da vida. Você está. Então, na hora de tomar uma decisão, se eu percebo que o meu desejo, a minha decisão é igual a de todo mundo, eu vou do contra, só para não ficar igual a todo mundo. Esse final de semana a gente saiu, aí a Carol virou e falou assim pro Marcelo: Ai, papai, todo mundo tá de blusa preta. Não sei pra que que eu vim de blusa preta. Devia ter vindo com outra blusa. Aí a gente começou a zoar, né? Quer botar a calça verde? A gente tava lá em Embu visitando a feirinha. O Marcelo viu uma calça verde, assim, bem fluorescente. Aí virou pra você: quer pegar aquela calça ali pra você ficar diferente? Porque é isso, ela começou a reparar que tinha muita gente de blusa preta e ela tava de blusa preta. Não. Nem todo mundo de blusa preta? Pra que que eu vim de blusa preta? Devia ter vindo com outra blusa. Então, gente, mas você veio com a blusa preta porque você queria vestir a blusa preta, ué. Era o seu desejo, era vestir, tá tudo certo. Então, são essas nuances que a gente
com o tempo, isso vai cristalizando e eu deixo de viver aquilo que é importante para mim para poder sustentar essa máscara. E aí é que pega. Aí é o lugar que pega. Muito bem. Vamos lá para uma atividade que é nessa última semana, em que situações você sentiu suas emoções de forma muito intensa? Teve esse momento? E se sim, o que que você fez com essa intensidade? Você se isolou, dramatizou, conseguiu expressar de uma forma construtiva? Caso de vocês, vocês percebem entrando nesse lugar de intensificar as emoções? Às vezes, depois que passa, fala assim, nossa, também não é, nem era isso tudo, né? Vamos combinar? Nem precisava. Algumas vezes, sim, de algumas Tá. situações, a gente, né, dá importância para uma coisa que não é tão importante, é, mas eu estou vendo essa máscara da mulher sensível com outro olhar, agora que você trouxe essas observações, né, quando veio o tema, eu pensava de um outro formato, e Uhum. agora estou vendo, assim, com esse outro olhar, né, nessa questão da autenticidade, dessa busca por ser diferente nesses exemplos que você trouxe, eu não me enxergo muito, né, dentro dessas características. Porém, assim, observando e quando você foi falando, eu lembrei de uma experiência minha na infância, em que para mim ficou marcada, é tanto que me veio aqui, né, agora em outros momentos também me veio, que, olha, não expressar sentimento não é estar com essa máscara não é legal. Então, né, engole seu choro, Eu ia falar isso agora, é tipo engole o choro, engole né? seu choro, porque você tem arroz e feijão para você comer, então tá muito bom. E aí, pensando nisso, me dá até um negócio aqui no estômago. Uhum. Uhum. É, eu vesti a máscara da mulher forte. Sim. E a sensível teve que ficar para outro lado, escondida. Exatamente, exatamente. E em outra situação que também me veio, né? Aqui já na fase adulta, em interação com outras pessoas, e que, ah, não, você é sensível demais. Eu já, né, tinha dificuldade de me colocar nesse lugar, de expressar os sentimentos, aí na hora que você acha que você tem um lugar seguro para você expressar seu sentimento, e aí, mais uma vez, né, veio com um corte, assim, opa, Uhum. isso é porque Uhum. você é sensível demais. Então, me veio essas duas situações. E sim, nesses últimos tempos, assim, nessa semana, eu vivi, sim, algumas situações que as emoções, né, foram de forma bem intensa, mas porque os momentos também pedem isso, né? Tá. Se fosse diferente, Talvez não tinha né, intensificado tanto. é, é, somos seres humanos, né, também, Sim, que sim. somos seres de emoção. Então, se fosse diferente, sem a emoção, eu falava, opa, peraí, né, Tem alguma estaria coisa alguma coisa errada. errada, né? É. E entra nesse lugar, né, de, como eu já falei nas outras máscaras, né, a gente vai se perceber que umas são mais, outras menos. Mas tem uma que a gente passa boa parte do tempo nela. Tem uma que ele fala, maior parte do meu tempo eu tô nessa daqui, embora eu vista outras, né?
Essa daqui também é uma que eu visto pouco, mas quando eu entro também é para arrebentar, assim. Aí o negócio vai de uma forma muito intensa, muito. E no meu caso, por exemplo, eu tenho uma tendência a me isolar. Me isolo porque se eu for falar, vai dar ruim. Então, muitas vezes entra nesse espaço de isolamento para poder dar conta de sentir toda essa intensidade. Mas essa é uma máscara que eu visto pouco. Não é muito. Por exemplo, a da mulher forte é mais, da pacífica também. Da eficiente também, são as que eu navego mais, assim, né? Essa aqui não muito, mas também quando vem é para arrebentar a boca do balão. É tipo, não precisava, né? Desse tanto. Vamos, respira. Então eu percebo Cissa, quando esse lugar. você foi falando sobre a máscara, né, desse perfil, dessa mulher, me veio muito imagem de uma adolescente, né? E de uma pessoa que vive na, naquela situação da adolescência, né? Da rebeldia, do querer ser diferente, de querer se destacar. Eu atendi um tempo atrás uma menina, acho que ela tinha uns 23 anos, mais ou menos. E ela tinha aí essas características, né? Era Uhum. muito. A mãe e o pai não sabiam o que fazer para agradar essa criatura e nada ela estava satisfeita. E tudo era muito intenso. E a sexualidade dela também era muito confusa. A vestimenta dela, ela era oriental. E assim, era tão destoante ela como oriental, porque tinha aquela que você falou do emo, lembrei demais dela. Ela tem uma franja assim bem curta, e aqui desse lado todo raspado a cabeça e um cabelo que vai até a bunda, preto, escorrido. E as roupas dela eram muito estranhas, né? Porque não tinha horas que eram largas demais. Ela já chegou, era dentro do condomínio onde eu morava, eu tenho um salão lá. Ela ia de pijama, assim, como se nada, como se fosse a roupa de saída dela, né? Então ela produzia as roupas dela, ela foi pro lado da moda, então ela fazia umas coisas muito malucas. Mas tinha esse Esse que lado. você falou é o típico, a típica mulher de uma máscara sensível, por exemplo, que tem como Sim, máscara é a mais forte, né? sim, sim. E a asa dela, do 5 entrava justamente naquela questão do querer entender por que que era desse jeito, por que que a mãe era desse jeito, por que que o pai era desse jeito, por que nada na minha família dá certo. Nossa, era dramática demais, demais. E não saía desse ciclo, não saía desse ciclo. É bem desafiador. Para sair desse ciclo, precisa ter acompanhamento e precisa ir para o corpo. Ir para o Sim. corpo é uma forma de ajudar a sair desse padrão pensamento-sentimento. Pensa, sente, sente, pensa, pensa, Uhum. sente, pensa. E fica só nisso. E esquece que tem um corpo. Sim. Então, uma das formas de quebrar esse padrão é ir para o corpo e ter estrutura. Não uma Uhum. estrutura rígida que eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa. Não, eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que Uhum. fazer coisas para aquilo tornar um hábito. Uhum. E dentro delas é ter questões com o corpo, atividades com o corpo, para poder sair desse fluxo Era pensamento-sentimento. difícil, ela não entrava É nessa. extremamente Inclusive, desafiador. ela foi bem desafiador para mim. Ela não gostava do corpo, porque ela achava que se ela engordasse, ela ia ficar muito sensual.
Então, ela vivia na anorexia, das pernas finas, porque ela gostava de corpo masculino, que é aquela coisa quadrada, sem muito contorno. Então, assim, ela não tinha seio, ela não tinha bunda. Se ela engordasse um pouco, ela entrava na anorexia para preservar aquele corpo quadrado sem nada. E era engraçado que, assim, ela não queria ser vista, mas ao mesmo tempo ela queria ser vista. Então, é bem essa coisa, né, que o Oswaldo Montenegro, né, de um lado eu quero, mas de outro eu não quero. Foi bem desafiador o atendimento com ela, por fim, ela entrou em depressão, aí encaminhei psiquiatra, e ficou muito tempo isolado na casa, não queria fazer terapia, aí eu acabei encaminhando ela para uma outra profissional. Porque a gente era Por próxima, né? Morava no mesmo exemplo, que está prédio, muito. tinham questões familiares lá que não dava para E acessar. não dá, tá. Nesse caso, quando entra nesse espaço, né, de não aceitar o corpo de mulher e querer entrar num corpo masculino, tem muito a ver com a gestação. Aconteceu Sim, coisas durante a gestação. Ou os pais ou a família queria muito um menino e veio menina, ou pode ter sido uma gestação gemelar que ninguém soube e ela é a gêmea sobrevivente. tá. E provavelmente o gêmeo pode ter sido um irmão. E aí, por amor e honra a esse irmão, lógico, de uma forma inconsciente, eu vou viver a sua vida. Nessa família, ela teve uma gravidez, a mãe, de um irmão e morreu. E aí foi muito próxima ao nascimento dela. Ela nasceu logo pouco tempo depois, a mãe engravidou e perdeu o irmão. Então, ela sente falta deste irmão e se identifica com este irmão. Pronto. Difícil, viu, Cis? Aí tem alguns processos que você já passou, né? Sim, sim, Renascimento, que a gente já fez no sim, retiro, constelações, movimentos sistêmicos, para sim. ir ajudando nesse processo dela, porque está Alinhou. vinculada a esse irmão, provavelmente, e É, pode ter sim. acontecido de algum momento os pais ter sentido que queriam um menino Uhum. e não uma menina. Mas aí depois, não, mas tá ótimo, o importante é vir com saúde. Mas no É, fundo eu queria um menino. sim, Então, essa memória ficou registrada. sim. E como é que você se sentiu depois, né? Dessa emoção intensa e percebeu que isolou, dramatizou, expressou. Depois que passou, como é que vocês se sentiram? Bom, eu vou para o isolamento, né? Muito Depois que mais do que a passa, dramatização, mas depois que passa, eu me sinto envergonhada, assim, sabe? Por esse ah, sentimento intenso. Não tinha hum, necessidade disso. Podia ser feito de outra forma. Eu poderia ter pensado criativamente e me expressar e comunicar para não chegar nessa situação. essa situação. Tá. Muito bem. Por aí também, viu? Tá por aí também? Sim. E aqui nesse caso, né, uma das coisas que ajuda muito essa máscara é estar no estado de presença. E aí acaba servindo para todo mundo, porque que é tão desafiador a gente estar no estado de presença, né? Hoje, lá na empresa que eu estava dando treinamento, uma das coisas que mais foi falada é do cansaço. E a gente estava falando sobre isso, né? Que esse cansaço, é lógico que tem várias coisas, a gente faz várias coisas, tem muitas responsabilidades, mas hoje a gente tem muitos estímulos. E você ser estimulado o tempo todo, chega uma hora que esgota. Então é muito estímulo, muita coisa, e pensa no futuro, pensa no passado, e isso e aquilo, futuro, passado, futuro, passado. Eu não estou aqui e agora. E quando eu pego o celular, eu vou lá e vejo, e é problema, e é TikTok, e é comparação, porque a fulana tá marombeira, bombada, e tá lá, tem 60 anos com cara de 50 e eu aqui tô com 30 com cara de 50 toda acabada.
nananã, e aí começa aquelas neuras, aquelas coisas, e no fundo não está no estado de presença. Uhum. Então, por que que é tão desafiador? Porque eu tenho um apego à identidade emocional, eu aprendi desse jeito. Esses dias eu escutei um- uma mensagem do Joe Dispenza, ele estava falando sobre isso, né? Que a gente também cria um hábito para as emoções. Então, todas as vezes que eu fico ali no pensamento fixado, aquilo passa a fazer parte da minha vida. Primeiro são estados, depois aquilo vira temperamentos. Ah, falando então temperamento agressivo, né? E por último, num grau mais elevado, já torna parte da minha personalidade. Então, fulano tem uma personalidade muito agressiva. Ele é muito raivoso. Cuidado com o que você vai falar, porque ele é estourado. Então, não é mais naquele sentido de, não, de vez em quando fica nervoso. Não, vai aumentando o grau. Então, quando eu entro, eu tenho um apego a essa identidade emocional e vivo aquilo ali todo um instante. Eu saio do primeiro. O primeiro nível eu tô apegada a essa identidade emocional. O segundo nível, isso passa a ser um temperamento meu. O terceiro nível, isso faz parte da minha identidade. Então, quanto mais tempo eu fico naquele lugar emocional, alimentando aquela história, chega um ponto que isso faz parte da minha personalidade. E aí a forma de mudar é eu começar a nutrir uma nova emoção. E é extremamente desafiador, porque se eu tenho uma identidade raivosa, como é que eu vou cultivar uma identidade com leveza? É um hábito, é um exercício. E eu tenho que me lembrar todos os santo dia, o que não é fácil de jeito nenhum, né? Uma busca pela constante singularidade, né, que a gente já falou, e uma desconexão com o corpo, que foi o que eu falei, fica no modus operandi de pensa, sente, sente, pensa, pensa, sente, sente, pensa. E aí eu me desconecto do meu corpo. E o corpo é um dos veículos que vai te ajudar a entrar no estado de presença. Então, se eu estou nesse movimento, eu preciso fazer algo para quebrar estado. Pode ser da coisa mais simples até a mais complexa. Então, tô lá numa reunião, tô nesse movimento, pensa, sente, pensa, nossa, já até me perdi, já tô no outro lugar. Cara, é um dia de frio, tira o sapato, põe o pé no chão. Você vai ter um choque térmico no seu pé que você vai voltar pro corpo na hora. Outra coisa, vai apertando a mão e vai respirando. Põe a sua atenção na mão. Isso você está numa reunião, né? Que tá ali para voltar para a terra. Tá em casa, toma um banho gelado, vai lavar a cabeça no tanque, faz qualquer coisa, toma uma água bem gelada, daquela que você sente até descendo assim. Vai na rua, olha para o horizonte, faz uma caminhada, pula a corda, põe uma música, dança, do nada, você vai lá, dança. Vou dançar. É trazer para o corpo. O corpo ajuda nesse estado de presença. Tem a questão da idealização da experiência emocional original, né? Então, eu vou sentir essa experiência desta forma, porque isso é original. Quando tá todo mundo ali chorando de uma forma muito, é, quase que introspectiva, eu vou fazer questão de mostrar que eu estou muito triste, né? Então, entra nesse lugar. Mais uma vez, a originalidade, essa busca pela originalidade de um lugar distorcido me torna escravo. Uma dificuldade em aceitar a neutralidade do presente. Como eu estou nessa montanha russa emocional, é muito desafiador eu entrar num campo de observador ou num campo de neutralidade.
sem entrar num julgamento emocional. Então, quando esse lugar da neutralidade é um lugar que é desafiador para mim, né? Eu não consigo ser neutra. Por quê? Porque na hora que eu tô ali naquela cena, naquele momento, eu já trouxe para mim e já tomou conta de mim. Então, se eu tiver que estar num estado de presença, num campo de neutralidade e observação, é desafiador. Que automaticamente eu já entro para emoção. Sinto, penso, tá? E falando em estado de presença, né? Quando a gente fala de estado de presença, nós estamos falando aí de um antídoto muito poderoso contra essas dores mais profundas que a gente sente. E ao mesmo tempo, quando eu estou nesse estado, nesse campo de neutralidade, nesse campo de observação, é o momento que eu posso alcançar estados mais elevados de consciência. A presença acaba que ela vai trazendo a cura para as minhas dores sem apagar a minha essência. Aí eu começo a sentir e a expressar de forma original, genuína, e não de uma forma pseudo-original, sendo escrava daquilo por essa busca, por essa singularidade. Acaba que esse estado de presença, ele não está exigindo de você que você abandone a sua profundidade emocional. Mas o convite não precisa ser tão intenso. Profundidade é diferente de intensidade. Então, a profundidade faz parte do meu ser essencial. Eu vou continuar sendo profundo, mas não precisa ser tão intenso. Muitas vezes essa intensidade ela é desnecessária. Então eu posso continuar sendo profunda, mas sendo leve, autêntica nesse lugar de viver e sentir. Benefícios, né, de entrar nesses estados de presença, romper com esse ciclo da carência emocional. Então, quando eu estou num estado de presença, eu estou experimentando a plenitude, mesmo que nada no externo tenha mudado. Lá, o externo continua a mesma coisa, mas eu estou aqui, centrada aqui e agora. O que está acontecendo nesse momento? A gente tem um exercício aqui que a gente vai fazer que vai ajudar. Quando vocês perceberem que está meio fora do centro, tem um exercício aqui que ajuda. Traz leveza para essa intensidade emocional, né? Então, essa presença vai ensinar que a profundidade faz parte do meu ser, mas não precisa ser sofrido. Eu não preciso entrar no sofrimento. A dor, ela acontece, o sofrimento é opcional, não é assim? Que lá o poeta dizia. Então, é possível a gente sentir com essa profundidade e mesmo assim ter uma vida leve, com alegria, com paz, porque o que te impede de viver a leveza é a intensidade. É tudo muito, né? Tudo muito. E acaba também revelando o seu eu verdadeiro sem esforço. Então, essa máscara da sensibilidade é uma tentativa para você ser aceita como alguém único. Quando você está na presença, no aqui, no agora, eu experimento essa autenticidade de verdade, de forma espontânea, sem precisar ficar provando que eu sou diferente. Mesmo que aquilo faça sentido para mim, mesmo que eu esteja com vontade de usar uma blusa preta, eu não estou preocupado se todo mundo vai estar de preto, eu vou usar porque eu estou com vontade. Porque a minha forma de expressar hoje é a blusa preta e tá tudo certo, né? Então, mesmo que esteja lá um monte de gente de blusa preta, não importa. E vai libertar a sua criatividade. Sai dessa rebeldia criativa e entra num lugar que a criatividade, ela pode ser usada para expressar a dor, mas na presença
ela vai estar muito mais conectada com a celebração da vida e não com a reclamação, com o que está faltando, com o lamento, ó céus, ó vida, ó azar, ai, mas o que está faltando? Não, eu ainda não sei o suficiente. Não, mas eu ainda não sou boa o suficiente. Não, mas eu ainda tenho que estudar. Não, mas eu ainda. Chega, já deu, é isso. Então, essa arte, essa forma de se expressar, que um dos canais que é bem legal para trazer o estado de presença é pegar essa veia da arte. Então eu posso fazer como arte, né? Escrita, canto, teatro, dança, pintura, bordado, tudo que está relacionado à arte também é uma forma de trazer essa veia do estado de presença. Isso, e a arte acaba se tornando uma medicina aliada, e não só para você, como para as outras pessoas, tá? Essa é a atividade que a gente vai fazer. Isso, gente, é uma coisa que vocês podem utilizar no dia a dia. Percebeu que está fora do centro, ou está muito na mente, ou está muito nas emoções, ou está muito nesse fluxo, pensa, sente, pensa. Vamos reorientar aqui nosso foco para trazer para o aqui e para o agora. É muito simples. Vocês vão utilizar os 5 sentidos. Então, percebi que eu me perdi, que eu não estou aterrada, não estou no presente. Ou eu estou no passado, ou eu estou no futuro. Então, eu vou utilizar dos meus 5 sentidos. Cada sentido eu vou focar nele por 1 minuto. Então, por exemplo, toque, o tato. Toca nas suas mãos, no seu braço. Você vai usar o tato para poder fazer isso, de alguma forma. Outro sentido, o que que você sente fisicamente? Ah, estou sentindo que um trator passou em cima de mim. Estou muito cansado, estou angústia. Não, estou sentindo uma dor aqui na minha cervical. Estou sentindo frio, estou sentindo calor. Estou sentindo meu rosto aquecido. Estou sentindo meus pés gelados. Coisa física. Vem para o físico, trazer para o corpo. Outra coisa, o que que você ouve? O que que você está ouvindo agora? Nossa, tem um passarinho cantando, nem tinha prestado atenção. Nossa, o rapaz do gás tá passando lá fora. Sabe aquela coisa que grava um vídeo e vê o moço do gás, da melancia, da pamonha, naqueles momentos mais absurdos. Então, o que que eu estou ouvindo agora? Vou colocar a minha atenção em alguma coisa que eu não tinha prestado atenção que estava ali aquele som. E aí eu vou descobrir vários sons que eu não tinha prestado atenção. Outra coisa, o que que você vê? Tô vendo um computador aqui na minha frente, tô vendo uma mesa, tô vendo uma cadeira, tô vendo uma janela. Coisas bem de observação. Lembra lá na comunicação não violenta que observação não é julgamento? Então, o que que você vê? Ah, estou vendo que fulano está deve estar preocupado, que a cara dele não está legal. Não, isso é julgamento. Então, eu estou vendo uma mesa, estou vendo uma cadeira, estou vendo o fulano, a ciclana. Observação. O que que eu estou vendo agora? E observa se tem algum cheiro no ambiente ou algum gosto presente. Se você tiver uma bala na bolsa, esse é o momento. Põe a bala e começa a sentir o gosto da bala. Então, quando eu utilizo esses sentidos, ao final eu estou presente aqui e agora. Isso você pode fazer numa reunião, você pode fazer num encontro com alguém, num café com uma amiga, não importa. Percebeu que o corpinho, que a alminha já saiu do corpo, vamos voltar para o corpício. E aí vocês podem, começa com
toque, com o que eu estou sentindo fisicamente, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, sempre nesse lugar de observador e não de julgamento. O sentir fisicamente estou sentindo minhas costas encostadas na cadeira aqui atrás, estou sentindo os meus pés no chão, eu estou sentindo meus pés frios ou quentes, estou sentindo minha mão gelada ou quente. É nesse sentido. E não, ai, estou sentindo um aperto no coração, uma angústia que eu não sei da onde. Não, aí você já se perdeu de novo, já foi, tá? E respire profundamente e fala: Este é o único momento real. Aqui eu estou segura, aqui é possível viver. Porque daí você está dando comando para o teu cérebro que esse é o momento do aqui e do agora. Esse é o de verdade. É que eu tô tocando minha mão, é que eu tô sentindo aqui, é que eu tô ouvindo o passarinho, é que eu tô vendo a cadeira, a mesa, é que eu tô sentindo o cheiro do spray lá que tava borrifando. É o momento real, sem julgamento. Isso ajuda a aterrar. Ok? Sim. Muito bem. As atividades da semana, né? Se comprometa a fazer ao longo da semana algumas dessas ou todas as atividades, se assim você quiser. E escolha um cômodo da sua casa, observe e liste somente o que há de bom nele. Tá faltando, não. Só o que tem de bom. Então, de preferência, pega aquele cômodo inacabado, aquele cômodo que tá meio bagunçado, para você dar uma treinada de tipo, nossa, mas eu escolhi o pior da casa, não tem nada de bom. Tem, pode parar lá que tem. Vocês vão listar Nossa, o eu que acabei de pensar nisso, que eu tô doida querendo fazer um reviravolta e pensei, não, na sala uma não pode ser que ela, reviravolta. lá estou querendo fazer isso. Aqui está faltando eu fazer aquilo. Ali vai ser um mega desafio. Pronto, agora você vai falar assim: nossa, mas esse aqui tá ótimo. Nem que seja uma coisa. Essa prateleira tá bem instalada. Não achei mais nada, só achei a prateleira. Pois tá bom, ok. Então, vai ver aí que. E pode observar que vocês vão ver que tem coisa boa mesmo dentro desse coisa aí todo. Identificar uma situação comum na sua vida que você normalmente desvalorizaria. Você vai dedicar um tempo para observar essa situação com curiosidade. Ah, tá. Esse comum, ordinário, eu já ia deixar passar, mas tá bom, vou dar um crédito aí. Deixa eu ver o que que tem de bom, o que que eu posso aprender, qual que é a beleza disso que está acontecendo. Outra coisa, expresse uma necessidade ou um sentimento comum de forma clara e assertiva, sem dramatizar, sem buscar a validação da sua profundidade. Coisas comuns. Dá um abraço. Não é assim, ai, me dá um abraço, porque, nossa senhora, eu tô com meu coração tão apertado, ai, meu Deus, eu não sei o que é que acontece, eu acho que eu tô precisando de um abraço. Não, isso aí você tá dramatizando. Então é tipo, vem cá, me dá um abraço. Vem cá, eu tô precisando de uma ajuda. Você pode me ajudar aqui nessa questão? Entrar nesse lugar do adulto e não do lugar aonde eu vou trazer intensidade, profundidade para fazer valer o meu pedido. Eu vou falar de um lugar tranquilo, leve. É um pedido, um sentimento comum, um pedido comum. Caminhadas ao ar livre, né? Então, vou caminhar, mas com esse lugar de ver a beleza das coisas, de sentir o cheiro da terra, leve, sem pretensão nenhuma. E isso vai ajudando a soltar um pouco mais da máscara da mulher sensível. Muito bem, essa foi a nossa sexta máscara. Nós temos aí mais três para finalizar o nossa série
de 9 máscaras aí. E depois vamos entrar em outros temas. Como estamos? Bem, tudo bem. Tudo certo. Tudo certo? Pois tá bom. Como vocês O estão se Cid, sentindo? deixa eu te fazer uma pergunta sobre uma característica dessa máscara que eu fiquei confusa quando você diz da autenticidade, né? Essa mulher sensível, ela pode levar, né, esse exagero do sentimento a uma fantasia, Pode, pode. E pode entrar num lugar, vou te dar um não exemplo, entra na realidade. e isso, por isso que o estado de presença é antídoto para ela. Porque pode entrar nas idealizações, nas fantasias, nas coisas. Aí eu vou te dar um exemplo dessa fantasia. Tô lá idealizando o relacionamento com fulano de tal. Fulano de tal tá me dando um mole. Eu já começo a idealizar esse relacionamento, né? E lá, aquela coisa. Aí deu match. Começo a me relacionar com o fulano. E não é curioso que aquilo que eu idealizei começa a acontecer. Só que de repente eu vou causar e aí eu empurro o fulano. Empurrei fulano, tá? Que eu causei e empurrei. Aí eu começo a entrar no sofrimento, que fulano me largou, me abandonou, porque não compreendeu a minha profundidade, e lá, lá, lá. Aí eu vou fazer de tudo para atrair o fulano de novo. Aí o fulano vem. Aí eu empurro. E eu fico vivendo nessa fantasia, nessas idealizações, porque na hora que uma vírgula sai do lugar, eu meto o pé. Eu não sei se vocês viram a série A Invejosa. Não. A Invejosa mostra exatamente esse lugar da fantasia, da idealização e do movimento do puxa-empurra. Isso fica muito claro. Chega uma hora que você quer entrar na televisão, dá 2 tapas na cara da mulher, que você fala, não é possível, minha filha, que você tá fazendo isso pela enésima vez. Eu não tô crendo. Tem hora que dá uma raiva, né? Eu só vou desligar essa televisão, não quero ver mais essa série, não. Mas é o interessante de observar é ali uma das máscaras, né? Uma das máscaras, não. Um dos comportamentos, dos perfis de quem tem a máscara da mulher sensível. Porque a máscara da mulher sensível pode ter mulheres que são mais melancólicas e depressivas. Podem ter mulheres, por exemplo, que a vida é sofrida mesmo, não tem saída. E podem ter mulheres que são muito agressivas e muito intensas, até de uma forma expressiva. Todas elas são intensas com as emoções, mas a melancólica ela fica num lugar mais dramatizado. A outra que está no sofrimento é uma intensidade interna, ela não mostra muito. E tem a da intensidade externa, ela é intensa com tudo, com todo mundo, com a forma de se relacionar, de se expressar. E na série Invejosa isso fica muito claro. Esse lugar da fantasia, da idealização e do puxa-empurra. Tá. É uma série bem interessante para olhar com esse olhar de analisar o comportamento humano. Uhum. A gente vê ali um lugar bem forte dessa máscara. E aí eu posso falar assim: "Ah, mas eu me vejo nessa máscara, mas eu não vejo nessa o que essa personagem faz. Eu sinto que eu sou mais introspectiva, mais retraída. Sim, porque a tua intensidade está mais na melancolia e na dramatização. Ou Tá. então eu, pai, não me vejo nesse lugar, porque o meu negócio é eu vou fazer porque tem que fazer, a vida é sofrida mesmo. Eu não vou ficar aqui nessa melancolia, nesse reme-reme, vou fazer o que precisa ser feito. Mas no fundo, dentro de si,
existe essa intensidade das emoções, só não traz tanto para fora como essa outra. Ok? Ok, Como vocês estão se sentindo agora? não sensível. Estou em paz comigo mesma. Em paz. Tudo em equilíbrio. Ok. É interessante a gente enxergar que a gente passa por todas as máscaras mesmo, Sim. e cada uma característica, né? Essa foi uma das máscaras que eu menos enxerguei, mas também tem, né, toda uma outra questão, assim, que eu até sinto falta, né, de acessar um pouco esse lado positivo também dessa máscara, né, que a gente Uhum. pensa aí da questão negativa, mas tem os lados positivos também, Sim, sim, sim. que são importantes. Eu vejo que, né, agora com esse olhar, esse novo olhar, o tanto que faz falta. E um pouco disso aí que a Ruth falou, né? Não sensível, mas não, a gente não tem, somos seres de sensibilidade, né? Mesmo, É, não tem jeito. é. E aí é acessar mais essa máscara, mas olhando aí por esse lado do mais positivo dela, né? Uhum. E aí o que você trouxe, esse exercício bacana demais, né? Para o estado de presença, que eu acho que é para todos, né? Para É, todas as para máscaras, para todos, sem todas dúvida. nós, que para mim é um grande desafio, tem sido um grande desafio esse estado de presença. Ô, Cissa, de todas as mulheres até agora que a gente se apresentou, Hum. é, esse, é, os emocionais, vamos se dizer assim, precisa mais desse lado de presença? Todos nós. Porque cada Todos. um vai ter a sua estratégia, né? Cada um tem a Tá. sua estratégia. E mesmo, por exemplo, se a gente for olhar as outras máscaras que eu fui trazendo, então, por exemplo, ali na máscara da mulher forte, entrar no espaço de vulnerabilidade, né? Não anula as outras máscaras também entrar no espaço de vulnerabilidade. Uhum. Não anula as outras máscaras estar no estado de presença. Tá. Então, embora eu traga esses antídotos, né, para cada um, esses antídotos eles são escolhidos para ajudar ainda mais essa máscara. Então, por exemplo, o estado de presença para essa máscara é fundamental, não que para os outros não sejam. Hoje em dia a gente Uhum. está vivendo uma época que é fundamental para todo mundo estar no estado de presença, né? Sim. Mas tem muito esse lugar de cada um tem ali o seu antídoto para Uhum. cada vez mais eu entrar nesse espaço de autenticidade de um lugar verdadeiro, Uhum. né? E não de um lugar construído. Porque senão eu estou construindo mais uma máscara. Sim. A máscara da autenticidade de mentirinha, da falsa autenticidade. Uhum. Assim como na máscara da mulher útil, que ela quer mostrar muito um lugar de generosidade, mas no fundo é uma falsa generosidade, porque ela está sendo generosa esperando algo em troca. Uhum. Ser reconhecida, se sentir amada, ser vista, que as pessoas adivinhem o que ela quer. E quando Uhum. isso não acontece, o boleto vai chegar, porque ela vai cobrar, de alguma Uhum. forma, né? Quando está nesse lugar distorcido. Uhum. Então a gente também tem esses. Aí é uma outra máscara que cria, que é a Sim. máscara da falsa generosidade. É máscara em cima de máscara, é a forma que a gente aprendeu. Mas Uhum. é possível a gente sair desse lugar, tendo consciência, autoconhecimento, consciência. Nossa, eu nem sabia que eu fazia isso. Nossa, eu nem sabia que. Ah, então quer dizer que essa intensidade está me atrapalhando? Eu achei que eu era assim mesmo. Não é, não é para. Então, assim, tomar consciência das coisas nos ajuda muito.
aí cada vez mais para esse lugar autêntico e se libertando e se liberando dessas máscaras que a gente vai criando. Uhum. Ok? Ok, Até a nossa Ok. próxima quarta-feira. Até. até, Cissa. Obrigada, Boa viu? Bom noite, minha descanso amiga. para Beijo, Lê. vocês, Bom uma boa descanso. Vocês semana também. e nos Igual. encontraremos na próxima quarta. Até. Beijo, Até. beijo. Tchau, tchau. Beijinho!